Olá, paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo, estão aí nos acompanhando. Quero agradecer pela sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua casa. E hoje estou aqui passando para deixar um versículo, para deixar uma meditação da palavra de Deus para você. E eu quero dizer para você, se você ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damares, sou psicanalista cristã e uma mulher apaixonada pela palavra de Deus. Por isso que eu gosto de compartilhar, gosto de estar aqui abrindo o meu coração, abrindo a palavra de Deus e trazer aqui uma palavra, uma mensagem de Deus para a tua vida, tá? Então, se você ainda não me segue, se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva no meu canal lá no YouTube, que é Avante com Propósito. Lá também eu deixo uma palavra para o teu coração. E aqui eu gosto de compartilhar a palavra de Deus, porque Ele é maravilhoso na nossa vida. E eu quero aqui compartilhar com você 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 16. Eu estava ministrando hoje essa passagem na igreja e eu falei assim, meu Deus, eu vou continuar falando, porque é tão maravilhoso quando Deus fala conosco, quando Deus está, sabe, abrindo os nossos olhos, quando o Senhor trabalha na nossa vida. E quando nós abrimos, a pedir ao Senhor para abrir os olhos da alma e enxergar o que Deus vê, é outra coisa. Deus, ele começa a nos levar para caminhos maravilhosos. E aqui eu quero compartilhar com vocês que muitas vezes nós somos cercados por medos, nós somos cercados com coisas que parecem que não vai dar certo. Muitas vezes nós passamos por problemas, por dificuldades na nossa vida e nós entendemos que esse medo vai nos matar, que as coisas não vão acontecer, que não vai dar certo. E hoje eu quero dizer para você que a palavra de Deus para o meu e teu coração é que Ele está no controle de todas as coisas. Então somente acredite. Quero compartilhar aqui com você então essa passagem que vai nos dizer assim, vai falar sobre Eliseu. E aqui nos mostra que o rei da Síria, ele tentava atacar o povo de Israel. Por ele tentar atacar o povo de Israel, Deus, ele sempre mostrava as estratégias do inimigo para Eliseu. E, então, quando nós vamos ver aqui, lendo essa passagem, que o rei, ele começou a ficar furioso, ele começou a ficar muito bravo, porque tudo aquilo que ele tratava, tudo aquilo que ele tentava fazer para poder atacar o povo de Israel, Deus, ele abria o entendimento, ele falava com Eliseu e assim revelava para Eliseu as estratégias que o povo, a estratégia que aquele homem estava tramando, né? E aí, aquele rei da Síria, ele chega para os seus servos e diz assim, viu? Vocês não vão falar para mim quem é que está tratando, que está junto com o povo de Israel e está falando para eles o que eu estou planejando? E aí os servos de aquele exército, né, aqueles povo, ele falou para aquele rei da Síria e disse assim, não é nós, lá tem um profeta Eliseu. E esse profeta, o que acontece? Aquilo que o Senhor prepara, que o Senhor planeja no seu quarto, ele sabe. Aí aquele rei ficou enfurecido e aí aquele rei pediu que achassem Eliseu. E aí o rei falaram para achar ele, porque quando eles achassem, eles iriam cercar e iria prender Eliseu. E então naquele momento Eliseu, ele ficou tranquilo, ficou em paz, né? E Eliseu dormiu. Eliseu, o moço, né, o servo de Eliseu, ficou ali em paz. E o rei irritado, o rei estava muito irritado. E o servo de Eliseu, ele chegou para Eliseu, abriu assim, amanheceu, ele abriu assim, e ele começou a ver um monte de exército, tudo cercado, todos os exércitos cercados. E ele disse, meu Deus, agora acabou tudo. Nós estamos cercados. E ele se desesperou. Ele ficou amedrontado. E aí aquele servo,
Ele disse para Eliseu: ai, meu Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Porque é assim que nós estamos muitas vezes na nossa vida. Nós olhamos para a situação e a gente fala assim: agora acabou. E você sabe o que acontece? Nós vemos que a nossa mente, quando nós ficamos apavorados, quando nós entramos em pânico, quando nós ficamos presos naquela situação e olhando para o tamanho do nosso problema e não o tamanho do nosso Deus, quando nós olhamos pelos olhos da carne, nós nos desesperamos, e conforme nós ficamos muito estressados, nervosos, preocupados, é liberado muita adrenalina na nossa mente, e então a nossa tomada de decisão, que fica aqui no córtex pré-frontal, tudo aquilo que o nosso cérebro, por causa da adrenalina, nós não conseguimos parar para ter um esclarecimento, para acreditar. Nós simplesmente deixamos o medo nos dominar. E isso acontece com todos nós, porque nós somos seres humanos. E muitas vezes nós olhamos para o tamanho do nosso problema e ficamos apavorados. Ficamos com muito medo, e foi isso que aconteceu com esse homem, com esse jovem, esse moço. Ele se levantou de manhã e cedo e saiu e viu que eles estavam cercados, não tinha para onde correr. E aquele homem, aquele moço, ele olha para Eliseu e ele diz: e agora, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu confiava no Senhor. Ele sabia em quem ele cria. Eliseu sabia em quem ele confiava. Eliseu sabia o que ele precisava fazer. E então Eliseu, ele chega para aquele jovem, ele chega para aquele moço e ele diz assim: olha, não temas. Maior é o que são, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então não temas. E quantas vezes você está se vendo desesperado? Você não tem esperança mais, você não acredita que Deus pode fazer. Quantas vezes as feridas te cercaram, te machucaram tanto que você não consegue ver Jesus na tua vida? Quantas vezes você deixou o medo te dominar? Quantas vezes você permitiu que o medo te dominasse? Que o medo, deixasse você aflito, você perdida? E quando nós entendemos que o nosso cérebro, ele libera muita adrenalina e a gente paralisa. A gente não consegue focar, a gente não consegue pensar. E naquele momento, foi o que aconteceu com esse moço. Só que Eliseu, ele olhou para a mesma cena. Eliseu olhou para a mesma cena. E Eliseu disse assim: olha, não temas. Não temas, maior é o que está conosco, maior é o Deus que cuida de você, maior é o Deus que te formou, é o Deus que te criou, maior é o Deus que pode na sua vida. Só Ele pode fazer o extraordinário, só Ele pode fazer algo incrível na tua vida, só Ele pode. E naquele momento, esse não temas, depois disso, Eliseu orou. Eliseu ora para que Deus abra os olhos daquele moço. Eliseu ora para que Deus abra os olhos dele. E Eliseu pede para que Deus mostre para ele o que estava acontecendo. Quando aquele moço, depois que eles oraram, quando aquele moço olha para fora novamente, ele começa a ver muitos cavalos, ele começa a ver um grande exército, ele começa a ver um grande mover de Deus na vida deles. E naquele momento o Senhor tomou o controle, porque Ele nunca perde o controle da nossa vida. Naquele momento o Senhor mostrou para aquele moço e para Eliseu que Ele sempre cuidou e Ele cuida. Então, quando aquele moço olha novamente, ele já não vê mais com os olhos da carne, mas então ele começa a olhar pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. E por ele olhar pelos olhos da fé, ele começa então a contemplar carros de fogo, vários cavalos de peleja, e ele começa a ver o quanto Deus estava fazendo na vida dele, o que Deus estava fazendo. Ele começa então a olhar para aquela situação e dizendo assim: Deus está conosco.
Deus está comigo, Deus está conosco. Quando a nossa alma está cansada, quando nós estamos desesperançosos, quando nós estamos com medo, com muita ansiedade que traz para nós aquela projeção de ameaça, quando nós estamos cercadas ou cercados com tantos problemas, com tantas dificuldades, nós não conseguimos olhar para o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos olhar para o que Deus pode fazer por nós, porque nós ficamos ali presos no tamanho do problema e não conseguimos olhar para o tamanho do Deus que pode fazer. E é esse momento eu quero mostrar para você que o tamanho do nosso Deus que pode cuidar de você, e Ele cuida de cada detalhe na tua vida. Ele conhece você por dentro e por fora. A palavra do Senhor, o exemplar, a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor, Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Ele conhece a mim, Ele conhece você. Ele conhece a tua história, as feridas que você carrega, a sua alma. Ele conhece você. Ele sabe o que você precisa e necessita. Por isso que eu quero dizer para você, não se desespere, não perca a sua esperança. Acredite, ainda tem solução. Eu sei que muitas vezes os problemas, o medo, a aflição, ela toma conta dos seus olhos e ela acaba fazendo com que você se desespere. Ela acaba fazendo com que você só veja os seus inimigos e você não consegue focar na sua fé. E aí você foca somente no problema. Quando aquele moço olhou, ele saiu para fora e ele viu que estava cercado, ele se desesperou. É normal. Nós, como seres humanos, nós nos desesperamos. Nós ficamos desesperados, a nossa alma fica aflita. Imagine aí, você cheio de problema, de não ver solução, não ver uma situação, não ver como sair de um problemão. E aí? Como é que sai disso? E nesse momento aqui, nós vemos que o que acontece? O servo, ele acorda e vê o exército inimigo. Só que quando nós olhamos aqui com o olhar psicanalítico, nós vemos que ele estava contaminado ali pelo medo muito grande. Sabe, ele teve muito medo. E nós vemos que através desse medo ele perdeu a esperança. E agora, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu, pelos olhos da fé, ele olha para esse moço e diz: ei, não temas. Maior é o que está comigo e com você. E nesse momento aqui eu quero estar como Eliseu e mostrar para você: ei, não temas. Não temas, há um Deus que cuida de você. Eu quero me colocar agora aqui como um Eliseu e mostrar para você: ei, eu sei que o problema é grande. Eu sei que a dificuldade pode ser grande, mas não temas. O teu Deus, um Deus que nós servimos, que nós cremos, Ele cuida de você. Então não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança, porque não tenho mais esperança. Não tenho mais solução para o meu problema. Eu não vejo saída para a minha situação. Eu não consigo ver. Mas o Senhor está dizendo para você nesse momento: você não está sozinho, não temas. Você não está só. Não temas, o Senhor, Ele conta com você, Ele cuida de você, Ele protege você. Quando aquele moço olhou e viu o exército do Senhor, eita, que maravilha! Quando ele vê o exército do Senhor, aquele moço, ele começa então a ficar maravilhado. Ele fica maravilhado de ver o que Deus está fazendo por ele. Assim Deus vai fazer na tua vida. Mas você precisa acreditar. Você precisa crer nisso. E nesse momento eu abri aqui essa live para dizer para você: Deus cuida de você. Ele cuida de cada detalhe da tua vida. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus zeloso. E como é bom servir a Ele. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Porque nós sabemos que mesmo passando por dificuldades, por lutas, barreiras, enfrentamos feridas, não é fácil. Não é fácil, eu te entendo, eu sei que não é fácil. São tantas situações, não é, que cerca você? São tantos problemas que te cercam. São tantas coisas que estão prisionando você e maltratando você. Mas você, nesse momento,
saiba que você não está só. Saiba que você não está só. Há um Deus que cuida e zela de você. E está pelejando por você. Está pelejando por você. Você pode acreditar nisso? Ele está pelejando por você. Você não está sozinho. Você não está nessa peleja só. Há um Deus que está olhando para você. Ele sabe em qual área você precisa, seja emocional, seja espiritual, seja financeiramente, seja em todas as áreas. Saiba que Deus está cuidando. Ele tem um grande interesse em cuidar de você, porque você é criação do Senhor. Você é criação de Deus. Ele cuida de você. Ele trabalha por você. Então não desista. Faça como Eliseu. Peça para que o Senhor abra os teus olhos. Peça para que o Senhor abra os teus olhos, para que você venha olhar, para que você venha ver. Sabe, para que você venha ver o que Deus tem para você. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. E Ele cuida de nós. Que passagem maravilhosa, que passagem linda. De ver o que Deus estava fazendo. O rei, ele disse, ele ficava bravo, ele ficou muito bravo, aquele rei da Síria. E ele disse assim: quem é que está fazendo, que está tramando contra nós? Que está falando para alguém lá do exército o que eu estou fazendo? Quem é que está mostrando as nossas estratégias para esse povo? Era Deus que estava cuidando deles. Era o Senhor que estava cuidando, era o Senhor. E Deus, Ele é lindo. Quando ele estava tramando, o Senhor vinha e mostrava para Eliseu. E Eliseu falava para o povo de Israel: não vá por ali, não vai por aqui, cuidado, porque é assim quando Deus cuida de nós. Ele nos dá direção. E nós caminhamos em segurança. Segurança. Nós caminhamos em segurança quando nós caminhamos com o Senhor. Nós caminhamos em segurança. E eu quero dizer para você: ei, vamos confiar no que tem aqui. Vamos confiar no que tem aqui, no que está escrito para nós. Porque Deus tem uma grande vitória para a tua vida. Acredite no que Ele tem para nós. Ele mostra para nós, a tua palavra nos ensina como viver em santidade ao Senhor. A sua palavra nos ensina como viver em paz no Senhor. A tua palavra nos ensina tantas outras coisas maravilhosas. E nós precisamos entender o cuidado de Deus por mim e por você. Tá bom? As demais coisas nós vemos que são coisas humanas. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão fiel, que Ele cuida de mim e cuida de você. E nós vemos aqui então que Eliseu, ele tinha uma visão espiritual. Ele não olhou para as suas feridas. Nós vemos assim que tem momentos da nossa vida que nós passamos e que as feridas nos acabam trazendo crenças limitantes na nossa vida. E essas feridas, por ela trazer crenças na nossa vida, a gente acaba perdendo um pouquinho da nossa fé e olhando para elas, olhando para essas crenças que nós criamos, que nós acreditamos, que nós vivemos, acreditando. E nós vemos que quando nós olhamos pelos olhos da fé, vai além. Quando nós olhamos pelos olhos espirituais, o Senhor nos mostra que Ele vai além. Ele leva você além. Não desista. Não acredite naquilo que passa na sua mente, aqueles pensamentos negativos que vêm na sua mente, que te deixa ansioso, que te deixa desesperançosa. Não acredite nesses pensamentos, acredite no que Deus tem para a tua vida. Acredite no que o Senhor tem para você. E a tua palavra, a palavra do Senhor nos mostra que o que Ele tem para nós é um fim bom. O que Ele tem para nós é pensamento de paz. O que Ele tem para nós é pensamento de alegria, de bênçãos e vitórias. Então não acredite naquele pensamento que diz: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não pode passar daqui senão você vai errar. O que isso é? Crenças limitantes estão te limitando, traz medo e você não consegue avançar, você não consegue prosseguir. Mas olha que lindo,
que maravilhoso, porque quando nós acreditamos, quando nós temos um desenvolvimento emocional, nós vemos que nós temos aquela maturidade e também a fé. Então nós juntamos isso e nós vemos que a interpretação ela se torna correta. Deus começa a nos mostrar que o Eliseu, o profeta Eliseu, ele não negou que tinha um exército lá. Ele sabia, ele olhou também, ele também viu o exército. Mas ele estava olhando espiritualmente. E quando ele olhou espiritualmente, ele orou e pediu: Senhor, abre os olhos do moço. Eu quero orar no final para você, para que Deus venha abrir os teus olhos. Pare de lutar as pelejas da maneira errada. Comece a olhar pelos olhos da fé. Comece a olhar pelos olhos da fé. Acredite no que Deus tem para a tua vida, porque Ele tem coisas grandes. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E nós vemos aqui que a oração, ela abre os nossos olhos, os olhos da alma. A oração, ela nos cura. A oração, ela nos traz clareza. Nós vemos que a oração, ela nos nos faz enxergar aquilo que Deus está fazendo. Através da oração, a nossa fé, ela faz com que nós venhamos a ver o medo, ele não pode nos paralisar. Há um Deus que faz a gente ultrapassar além do medo. Então, não pare por causa do medo. Avance, vá em frente, não desista por causa do medo. Não desista. Nós vemos que às vezes a ansiedade e o medo nos faz paralisar. Mas não pare por causa do medo. Nós vamos orar e pedir ao Senhor por clareza espiritual, para que Ele abra o nosso olho, para que Ele cure a nossa alma, para que Ele possa nos mostrar, sabe, uma visão de propósito, sabe? Para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais e nós venhamos parar de olhar para coisas que não são só do lado carnal como esse moço, mas que nós venhamos olhar como Eliseu. Eu quero perguntar para você: você quer ser quem nessa história? O moço ou Eliseu? Eu quero ser Eliseu. E como Eliseu, eu quero mostrar para você, eu quero dizer para você: ei, não temas, maior é o que está conosco. Maior é o que está comigo e com você. Então não desista. Ah, mas faz tempo que eu não vou à igreja. Faz tempo que eu não sirvo. Faz tempo que eu não faço uma oração. Por que não hoje? Por que não hoje? Por que não você parar, olhar e ver olha para a sua vida, olha para dentro de você? Por que não parar e olhar? Eu preciso dele. Eu preciso do Senhor. Eu necessito dele. Por que não mostrar para você mesmo que você é capaz de vencer se você acreditar naquilo que a palavra te mostra? Por que não hoje mudar a sua situação? Por que não hoje não olhar para você e dizer: ei, eu mereço servir ao Senhor, eu mereço ter essa paz, eu quero essa alegria interior dentro de mim. Quantas vezes você já quis se sentir feliz, sentir paz e tem buscado paz em outros lugares, tem buscado tanto por alegria, tanto por felicidade, mas eu vou mostrar para você. Servir ao Senhor, o Evangelho, ele nos mostra Jesus e Jesus nos traz paz. E a palavra do Senhor nos diz que Ele não nos dá paz como o mundo dá, mas Ele dá aquela paz que transforma. Ele traz aquela paz no nosso interior, aquela alegria dentro de nós. Por quê? Porque Ele é maravilhoso e Ele não quer te ver sofrendo. Isso daí é crenças que nós acreditamos que Deus quer ver o crente sofrendo. Não, Deus quer ver. Eu sei que nós passamos por tribulações, passamos por pelejas, passamos por lutas, mas quando nós passamos com Jesus é diferente. Quando nós passamos com Jesus, a nossa alma se regozija, nós sabemos em quem nós podemos confiar. Nós olhamos pelos olhos da fé. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, até a ciência, até a neurociência hoje já está vendo o poder da oração. Até a ciência está entendendo o poder da oração. Aquilo que a ciência hoje está entendendo, está trazendo para nós, é o que diz as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela já nos mostra
Tudo que hoje a ciência nos declara, eu sou uma psicanalista cristã e eu sei, trabalho nessa área e eu sei o quanto é importante e cuido de pessoas que estão cansadas emocionalmente, que estão se sentindo sobrecarregadas. Eu trabalho com isso, porém eu vejo que aquilo que hoje a ciência nos traz, a Bíblia já nos trouxe primeiro. Ela vem antes. Por que você acha que você não vai conseguir vencer? Ei, por que você acha que o seu problema vai te matar? Vai acabar com você? Por que é que você está achando que agora não tem jeito? Você se sente cercada em todos os lados? Eu quero mostrar para você o Deus de Eliseu. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Ele é um Deus que cuida de mim e cuida de você. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante nesse momento. Você hoje deseja confiar a sua vida, entregar ela totalmente, a sua alma para esse Senhor? Ei, você pode parar de... não precisa temer. Ele cuida de você. Ele cuida, entrega, sabe? Eu costumo dizer algo assim, imagine você sentado num carro. Esse carro tem um volante somente. Quem é que está sentado no banco do motorista? Chega momentos na nossa vida que nós estamos com a alma tão cansada, tão sobrecarregada, que nós precisamos colocar o Senhor Jesus no banco do motorista e dizer: Deus, dirige a minha vida. Dirige a minha vida, eu preciso. Eu necessito que o Senhor tome o controle, porque sozinha eu não consigo. E hoje o Senhor quer sentar no banco do motorista na sua vida e guiar você para a direção certa, para você parar com o sofrimento, para você parar com os problemas, para mostrar para você que você tem um Deus que cuida de você e se importa com você. Ele se importa com você. Vamos orar comigo? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu sei que através da oração o Senhor pode fazer grandes coisas, grandes maravilhas na minha e na tua vida. E eu vou pedir para que o Senhor abra os teus olhos, para que você também pare de olhar com os olhos da carne e comece a olhar pelos olhos espirituais, crendo no que Deus vai fazer para você, crendo no que Deus vai fazer por você. Certo? Vamos orar comigo nesse momento? Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento eu quero aqui orar por essa pessoa maravilhosa que está aqui comigo nesse momento. Senhor, ela parou aqui, não foi por um acaso, por uma coincidência, não. Foi o Senhor quem parou ele aqui, parou ela, para poder mostrar para ela que ela não está só, que ele não está só, e que o Senhor peleja por eles, que o Senhor quer abrir os olhos espirituais, que o Senhor quer mostrar que o Senhor pode fazer uma nova história, que o Senhor pode ressignificar essa alma, essa história, Senhor. Deus, eu quero aqui nesse momento orar por essa mulher, por esse homem, por esse jovem, Senhor, que está aqui nesse momento, que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta, que precisa se sentir amado. Oh, glória! Essa pessoa que se sente, Senhor, rejeitada, essa pessoa que se sente amargurada, angustiada, Senhor, eu quero orar por ela nesse momento e pedir que o Senhor venha trazer para ela clareza, que o Senhor abra os olhos dela, para que ela veja o teu agir, o teu poder, as tuas maravilhas sobre essa vida. Senhor, em nome de Jesus, todo medo, toda ferida, sabe, tudo aquilo que foi aberto, Senhor, em nome de Jesus, traz um novo significado para essa história, traz um novo olhar para essa vida, Senhor. Eu não sei em qual área ele precisa, mas seja no casamento, seja nos filhos, no relacionamento com os filhos, Senhor, seja na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira. Deus, eu não sei em qual área, mas eu oro nesse momento e eu determino, traz paz.
Abra os olhos para que eles possam olhar pelos olhos da fé e eles possam contemplar a linda história que o Senhor está escrevendo em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer por você? Se você nesse momento deseja se entregar a esse Senhor, se entregar a esse Deus maravilhoso, ei, eu não estou aqui mostrando para você placa de igreja, eu não estou aqui mostrando para você nada, eu estou te mostrando Jesus, eu estou mostrando para você que o Senhor é fiel e que Ele quer fazer algo novo na tua vida. Você acredita nisso? Você pode acreditar nisso? Diz um amém, fala eu quero, eu creio e eu vou estar orando por você. Eu vou anotar o seu nome e eu vou orar por você, porque eu sei no Deus que pode abrir os teus olhos e trazer esperança novamente, e trazer paz novamente, e mostrar para você que você é especial. Talvez disseram para você, você é um acidente, você foi por acaso. Aconteceu. Aconteceu. Não é não. Não é não. Foi Deus que te abençoou. Foi o Senhor quem te mandou a essa terra. Porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Amém, queridos? Deus em Cristo te abençoe. Eu quero dizer para você, se você ainda não me segue, se você ainda não compartilhou nenhuma das minhas lives, vai lá, compartilha. Vamos mandar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu quero determinar na tua vida, eu creio que Deus tem algo novo para você. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.